Seja bem-vindo ao Perícope. Meu nome é Rafael Sá e o objetivo desse espaço é falarmos sobre a palavra do Senhor Jesus e a manifestação nas perícopes da sua vontade e do seu evangelho. Muito bem, nós estamos aqui estudando o livro de Marcos e é de nosso interesse continuarmos com essas exposições. Nós fomos anteriormente até o versículo de número 5 dessa segunda sessão. Nós pretendemos terminar hoje essa sessão, que compreende agora os versículos 6, 7 e o versículo 8. Então, nós vamos continuar a exposição, partindo agora do versículo 6, 7 e 8. Muito bem. O que é que nós temos aqui nesse texto, em particular? Nós temos uma pessoa chamada João, que já está sendo referida desde o começo dessa sessão aqui, que é, relembrando aqui, o sacerdote, é o anjo do pacto e é também a voz do Senhor. Então, João simboliza esse aspecto. E aqui tem uma informação bastante interessante, que são dois verbos muito importantes para a elucidação desse contexto aqui, que é o verbo vestir, o texto está dizendo que ele vestia, e também o verbo comer. O texto está dizendo que João vestia e comia. O texto aqui em questão não quer mencionar diretamente a questão da moda de João ou do seu paladar. É porque, na verdade, todas as vezes que nós temos a menção de um profeta no Antigo Testamento, é importante que se observe também o que ele veste e o que ele come, porque essas duas palavras dizem respeito à mensagem do profeta. Então, quando o texto quer falar das vestimentas do profeta e também sobre a comida do profeta, porque essas características falavam propriamente da mensagem que aquele profeta ali queria pregar. Então, a priori, nós temos o quê? Nós temos a ideia de que a roupa de João era de pelo de camelo, né? De pelos de camelo. E que ele também usava um cinto de couro. O que é que essas palavras aqui podem representar dentro desse contexto? Pelos de camelo e um cinto de couro. Muito simples. Primeiro que a palavra camelo ela estava sempre relacionada a alguma coisa imunda. Inclusive, o povo de Israel era proibido de comer carne de camelo. E também todos os outros profetas de João utilizavam essa roupa de camelo, era uma roupa profética. O que é que isso queria dizer? Queria dizer que o povo que João está tentando alcançar, ele é visto por Deus de forma imunda. Ou seja, aquele povo que se vestia tão bem, os sacerdotes da época de João, que tinham roupas belíssimas dentro do contexto, e é citado isso no Evangelho em vários lugares, estão sendo colocados em contraponto a alguém que se veste muito mal e que também tem uma mensagem dizendo, olha, a minha roupa aqui representa que vocês são imundos e estão imundos diante de Deus. E a outra palavra aqui, que é o cinto de couro, ela representa dentro do Novo Testamento e do Antigo Testamento a ideia de juízo. Geralmente quando se pega um cinto de couro na mão ou quando se coloca em algum lugar, ele está relacionado a juízo. E também a prisão, né? Quando alguém quer referir-se a outrem dizendo que ele está preso, se utilizava também essa referência do cinto de couro. Então, a mensagem de João está falando desse aspecto que tem a ver com um povo imundo e que vai ser julgado por Deus. Nós vamos ter um juízo a essas pessoas que estavam sendo vistas por João, que nesse caso é o povo de Israel e principalmente os fariseus que estão ali próximos dele. E na outra parte, né, sobre a comida de João, nós temos que ele se alimentava de gafanhotos e também de mel silvestre. A outra parte da comida de João envolvia o mel silvestre. O que é que isso quer dizer? Primeiro, que a palavra gafanhoto aqui, e ela é utilizada em todo o Antigo Testamento, geralmente está relacionado a um aspecto da destruição.
E essa destruição viria a um povo, né, que tinha sofrido algum tipo de juízo por uma determinada imundície que tinha cometido. Então Deus, quando mandava gafanhotos para o seu povo, ele estava falando desse aspecto da destruição. Só que a outra palavra, que é mel silvestre, que está falando também aqui sobre a comida de João, ela tem um aspecto de salvação. Ou seja, quando João está comendo os gafanhotos, é como se ele dissesse que a graça está destruindo aqueles animais que tanto provocavam condenação. Então, a mensagem de João, a partir das suas roupas e da sua comida, primeiro querem dizer o seguinte: esse povo era um povo imundo, que merecia um juízo de Deus, né? E a comida dele, quando falava do gafanhoto, dizia, olha, vai haver uma destruição, mas como João está comendo gafanhotos, a palavra aqui é muito interessante, essa destruição vai ser destruída. Então, aqui nós temos a graça tipificada no mel, né, que tem a ver com a salvação de um povo. Continuando aqui. O texto também fala da mensagem verbal de João. Então, aqui, a mensagem verbal de João está relacionada lá com aquele termo, a voz que clama no deserto. Ele é a voz de Deus, ele é a voz da profecia. E a profecia de João, ela não se senta em João. As palavras que nós temos aqui, quando ele diz, depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desatar as correias das suas sandálias, dizem que a pregação de João não era uma pregação centrada em João mesmo. Ele estava falando de alguém que realmente era mais poderoso que ele, e era esse o objetivo da sua pregação, é falar sobre alguém que era visto pelo próprio João como alguém que tinha um sumo poder, que era muito poderoso. E aí nós temos duas palavras aqui, poderoso, alguém mais poderoso do que eu, e também alguém que não sou digno nem de curvar-me. Também, e a palavra aqui também que é importante é desamarrar as correias de suas sandálias. Todas essas três palavras, elas estão aqui para indicar uma referência só. Nós estamos falando de uma autoridade real. João está profetizando a vinda de um rei, que é poderoso e que ele mesmo que está profetizando, embora houvesse um grande poder em ser um profeta desse rei, de trazer a mensagem desse rei, o grande poderoso da sessão é o rei Jesus, né, que ele está anunciando desde o começo, que ele não é capaz de curvar-se, ou seja, os reis naquela época, eles obrigavam seus súditos a se curvarem diante deles para reconhecer a sua autoridade como rei. Eles também não sou capaz de desamarrar as correias das suas sandálias. Então João está dizendo, aquele a quem estou pregando, ele é completamente poderoso, eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias, e por isso eu posso garantir para vocês que ele é o rei. Então, a voz está aqui relacionando a sua própria profecia à chegada desse rei, desse homem poderoso. E aí nós temos aqui a última parte do texto, que ele está falando uma coisa muito interessante. Ele está dizendo, ó, eu os batizo com água, mas ele os batizará. Qual a diferença disso aqui? Nós vimos, por exemplo, que nós temos a palavra batizar aqui é como um ritual de culto. Então, João, quando batiza inclusive judeus, que não era algo comum da época, está estabelecendo o culto a esse rei que nós estamos falando aqui nesse contexto. Ele está dizendo, eu estou batizando com água porque eu estou fazendo um ritual onde vocês acreditam na chegada desse rei que é poderoso, mais poderoso do que eu, e que eu não sou digno de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. E não é só isso. Ele está dizendo que esse rei que está vindo vai batizar com o Espírito Santo. O que é que isso quer dizer de forma mais coerente? Primeiro que a profecia de um derramamento do Espírito vem lá em Isaías e em outros profetas, mas Isaías, quando fala, por exemplo, do derramamento do Espírito de Yahvé, ele está falando que esse povo vai ser agraciado com os dons que estão presentes nesse pacto.
Então, Isaías fala dos dons que viriam sobre esse povo que estivesse aceitado, que estivesse diante desse ritual, né, dessa nova fé, que agora é a fé centrada na pessoa de Jesus Cristo. E não só isso, nós temos também que a palavra unção do Espírito Santo sempre tem a ver com a unção real. Então, esse povo que está sendo alcançado por Jesus, pela mensagem de João, que vai ser alcançado por Jesus, e João está preparando o caminho, como lhe é peculiar, e é isso que ele vem fazer, ele está preparando esse povo para realizar um culto, né, e para receber os dons que estão em Isaías, mas também para serem reis com esse rei. Então, esse povo que está sendo alcançado pela mensagem de João vai reinar junto com esse novo rei que está prestes a chegar. Esse é o anúncio de João. Então, o que é que nós podemos perceber nessa perícope que vai do 2 ao 8? Primeiro, que nós temos aqui o anúncio dos profetas. Os profetas estão falando sobre a chegada desse rei, os oráculos estão indicando a chegada desse rei. O último dos oráculos chega, e esse oráculo é João Batista, que vai falar sobre esse batismo, esse ritual para o arrependimento dos pecados, e isso indica a preparação para a chegada do rei, e também as suas roupas refletem essa preparação, esse cuidado, e não só isso, também a sua própria mensagem fala desse poderoso, desse rei que vem, que o próprio João não se atreveria a se curvar diante dele, ou seja, ele não era um profeta, né, porque os profetas poderiam estar um diante do outro, era alguém que era superior aos profetas, tinha a probabilidade dentro desse texto de ser um rei, e por isso que o texto fala, olha, eu estou batizando vocês com água, é apenas um ritual de culto para a chegada desse rei, mas quando ele chegar, ele vai abençoar vocês com os dons lá presentes no livro de Isaías e com a unção real, vocês vão reinar juntos com ele.